conhecendo os irmãos, Reverendo Paulinho, da Sicília. Nós tivemos um tempo congregando no mesmo ministério. Depois Deus foi mudando as peças, nós fomos cada um para uma direção. Depois de muito tempo, permitiu o Senhor poder encontrá-los pessoalmente. Paulinho está lá na rede social. De vez em quando eu vejo uma postagem da Paulinho. Eu louvo a Deus porque eu tenho boas memórias, boas lembranças de vocês. Como o pastor disse aqui, eu quero também agradecê-lo pelo convite. Pastorei a Igreja Casa de Paz como pastor há 12 anos. Nós estamos desde o início, há 22 anos. Sou casado há 28 anos, esse ano faz 28 anos de casado. Sou pai de 3 meninas, Marissa, Melissa, Mirélia. Marissa casada com 26, Melissa casada com 24. A Melissa já é mãe, eu já tenho uma netinha, que é a Melinda. E a Mirelle, que é a caçula, a negona, 18 anos, maior do que a gente. E a gente está no início de um caminho na vida da Mirelle. Passamos por um período muito difícil. Falar de família não é simplesmente falar daquilo que é vitória, porque a vida do crente não é só vitória. Esse jargão ele precisa ser colocado no lugar, porque a gente precisa entender que tem um momento que você sai, luta e a vitória não chega, né? Eu dizia hoje pela manhã para minha esposa, dizia: amor, como Deus mudou em tão pouco tempo a vida da minha caçula, né? No início do ano, ela muito revoltada, ela decidiu sair da igreja, queria sair, não queria mais nada com as coisas de Deus. E Deus mudou o quadro ao ponto que ela reconciliou, mudou a história, largou o vício, largou o pecado. 18 anos. Eu nunca tive problema com as minhas filhas, as duas mais velhas, mas com a caçula parece que o negócio virou. Pensa aquele dia que você sai de casa para pregar e você fala: meu Deus, o que vai sair hoje? E a gente sai de casa e aí o trem está tudo que é virado. E eu falei: Deus, eu não posso parar. Com 6 meses, 7 meses, e o mês passado Deus selou a vida da Mirelle. A Mirelle decidiu voltar para os estudos, fazer faculdade. Começou a trabalhar essa semana. Já arrumou um namorado mês passado. Já o negócio já está estreito. Falei para quem não queria casar, já fala agora até em casar. No último final de semana nós anunciamos para a família do rapaz. O rapaz é minha ovelha. A família não, mas ele é minha ovelha. Então, pouco tempo, Deus entrou. E eu quero que você creia na noite de hoje. Talvez você não me conheça pessoalmente, né? Porque para conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com ela. E eu digo na igreja que eu pastorei, eu moro assim, a igreja está aqui, 50 metros depois da igreja, a minha casa. Então, não dá para ser um homem dentro da igreja, um no bairro onde eu moro, que é o mesmo bairro da igreja. E não dá para ser outro homem lá fora, outro homem dentro de casa. Então você tem que aprender que o culto, na verdade, ele continua lá fora. Esse momento que nós aqui estamos, Deus só está fazendo a contagem, Deus só está limpando a lã da ovelha, deitando óleo. E aqui no culto a gente, na verdade, não come, porque aqui é uma crise, que o culto não pode ser um lugar onde a gente vem para comer. O culto é um lugar de comunhão, o culto é um lugar de intimidade, o culto é um lugar onde você vem. Mas aquilo que você alimentou lá na sua casa, e aqui é o lugar de revelar aquilo que a gente recebeu lá na nossa casa. Então o culto, na verdade, não é um momento que a gente recebe, o culto é um lugar que a gente entrega. Eu vou falar mais uma vez, porque talvez você veio para receber. E na noite de hoje, Deus está na expectativa de receber, na verdade, a sua entrega e não aquilo que você veio para receber. A gente precisa quebrar um sistema, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e ouve o pastor pregando, aceita Jesus. Na verdade, não é a gente que aceita, é Ele que nos aceita. É isso aí. Ah, pastor, eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, querido, é Ele que está te aceitando. Porque coisa ruim como eu e você, não é Deus, não é você que entrega, é Deus que aceita. É Ele que decide aceitar algo tão ruim como eu e você. É isso aí. Ou você acha que porque você é bom, Deus te aceitou? Ou porque eu sou bom, Deus me aceitou? Não há nada de bom em nós. Certa vez um jovem disse ao Senhor: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Bom somente é o Pai que está nos céus. A gente precisa começar a entender. Eu estava ali, quantos irmãos? Esse aqui é meu retorno, né? Coloca mais um pouco de retorno para mim. Eu
vou tentar passar o microfone. Quando os irmãos cantavam a mesma canção, quando eu estou no meu tempo da devocional, eu pego meu celular, tem uma lista de músicas aqui, eu coloco aquela música. Quando eu estou em casa, minha esposa fala: você não cansou não? Eu digo: não, mas eu ainda não terminei de ouvir o que Deus tem para falar comigo. Então a gente precisa parar com essa ideia de vir para o culto e querer fazer algo para que a gente possa dizer: não, eu já ouvi, eu já entendi. Não, não se trata de ouvir, de entender. Se trata de desfrutar de um tempo de comunhão com o Eterno. Se trata de desfrutar de um tempo de intimidade com Ele. Se trata de desfrutar de um tempo da revelação de Deus. Eu quero que você entenda. Acabou o tempo em que as pessoas vinham para a igreja e ouviam alguém dizer: assim diz o Senhor, ou me faz saber o Senhor. É o tempo da igreja andar na revelação. Que revelação é essa, pastor? É aquela que Deus se revela na palavra, é aquela que Deus se revela na canção, é aquela que Deus se revela numa reunião, é aquela que Deus se revela quando você não ouviu Deus falar, mas no silêncio Deus também está falando, e a gente precisa entender isso. Havia uma multidão, eu vou começar a pregar. Havia uma multidão, Jesus reúne os discípulos e pergunta: quem dizeis ser o filho do homem? O povo aí. Os discípulos respondem: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, Jeremias ou uns profetas. E Jesus então aperta a pergunta e dizendo para a igreja, os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Todos estavam ali reunidos, os discípulos, e agora preste atenção, porque você pode estar reunido com o número que aqui está, mas a revelação só é para quem está ligado com aquilo que Jesus está perguntando. Havia 12 discípulos, mas só um teve a revelação. Por quê, pastor? Porque para você entender o que Deus está falando, você precisa de uma revelação. A palavra revelação significa trazer luz onde não havia luz, é acender a luz. A gente precisa mudar o nosso jeito de ler a Bíblia. A gente precisa mudar o nosso método de cultuar, prestar culto a Deus. A gente precisa mudar o nosso jeito de relacionar com Deus. Não se trata de um culto. Você pode vir aqui e ouvir mais uma mensagem, ou você pode vir aqui e deixar Deus construir algo eterno dentro de você. Porque pregar, hoje é culto na igreja que eu pastorei. Quarta-feira é o culto que eu normalmente prego. Eu não saio para pregar, só quarta-feira sou eu que prego. Semana passada eu estive pregando. O pastor Hebe então pediu o pastor Geraldo para estar ministrando. Hoje também tem gente ministrando. Mas normalmente é o culto que eu fico para pregar. Então, pregar ou pregar, a gente fica onde a gente quiser, até dentro do quarto, até dentro do banheiro, se quiser, a gente prega. Então não se trata de mais uma mensagem, se trata do propósito de Deus em construir algo dentro de nós, dentro de cada um de nós, e a gente precisa entender isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Pastor, derramei uma água, por favor. Seca para mim, por favor. Obrigado, Padre. Seca a capa da minha Bíblia também, por gentileza. Abra sua Bíblia, Gênesis 33, eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo. Como o tema é família, eu estou muito à vontade por falar de família, porque 28 anos convivendo com a mesma mulher, sendo pai de 3 filhos. Deus me deu mais 3 filhos, eu nunca tive filho homem, Deus me deu. O primeiro que casou, o segundo e agora o terceiro que está na fila. Eu disse para o rapaz que chegou lá em casa: ó, se não for para casar, é melhor você não entrar. Então é assim que funciona, né? Se não for para casar, é melhor você ficar do lado de fora. Então a gente precisa começar a entender o que a gente está construindo, porque o plano de Deus, e a gente precisa entender isso, que o plano de Deus é construir algo em nós. Durante muitos anos, pastor Olímpio, eu cresci no lar evangélico. Então durante muitos anos a gente foi vendo a tia educar os crentes. E não tem coisa pior do que crente. Crente é um trem muito esquisito. O crente, ele ora pedindo a Deus: Deus abre a porta, Deus, para esse emprego, Deus abre a porta, eu vou fazer o vestibular, Deus, eu quero casar, não quero ficar solteiro. Aí Deus manda uma moça, Deus manda o tempo do vestibular, paga alguém para dá o dinheiro a alguém para pagar o vestibular para você. Deus abre a porta de emprego. Depois que Deus te dá o direito de fazer o vestibular, depois que Deus manda a moça, depois que Deus manda o rapaz, depois que a porta abre, o que o crente vai fazer? Ele vai orar para saber se aquele é de Deus ou não. Esse é o tempo de nós pararmos de pedir para Deus aquilo que Deus já entregou. É isso aí.
Tem uma canção, eu não canto. Acho que alguém tem que ficar só onde Deus chamou para ficar. Então eu também não sou pregador, eu sou pastor. Então eu não canto, mas tem uma canção que diz assim: Deus proverá. E aí uma canção nova, não sei quem canta, não sei se louvou. Como é que é uma música aí que fala que Deus é provedor? Uma nova, não antiga não. Quando azeite e a farinha faltar, né? A gente precisa começar a entender. A gente precisa começar a entender que o contexto e o tempo do verbo da canção está errado. É igual a canção, quem mandou largar a rede. A gente precisa entender quem mandou largar a rede foi Jesus. Porque depois do convite de Jesus não tem mais nada. Ou nada depois do convite de Jesus tem sentido. Então tem hora que você tem que largar a rede mesmo. Mas a gente canta porque a gente é crente. E todo crente foi ensinado pela tia e não pelo pai. Eu vou explicar. Então quando essa canção foi escrita, que Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar, a gente precisa entender que no tempo de Deus e desde o plano eterno de Deus, Deus nunca vai prover, porque Deus já proveu tudo que a igreja precisa. Então essa canção está errada. Por quê? Porque você não crê que aquilo que você precisa Deus não vai fazer. Deus já fez. Eu te provo isso. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que havendo feito tudo no sétimo dia e não no sexto. Todos nós falamos que Deus fez tudo no sexto e no sétimo descansou. Não, o texto diz, você pode ler capítulo 2 de Gênesis a partir do verso número 1 em diante. A Bíblia diz que Deus fez tudo no sétimo dia e no sétimo descansou de todo o serviço que havia feito, de toda a sua obra que havia feito. Então o que Deus estava dizendo está lá no texto, obrigado. O que Deus está dizendo aquilo que você está pedindo já está pronto, e você precisa parar de pedir e acessar em Deus aquilo que você precisa. Por quê? Porque Deus não vai fazer, Deus já fez. E o que Deus já fez é direito da igreja entrar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, papai. Eu sei que é difícil você entender isso, porque durante anos você foi ensinado assim. Mas viaja comigo agora, Gênesis 22, não no texto ainda. Gênesis 22, Deus chama Abraão e diz: Abraão, agora eu vou provar Abraão. E eu vou te deixar pensando em algo aqui antes da gente pregar. Deus chama Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, eu vou provar. E Deus chama Abraão e prova Abraão. Agora preste atenção. Todas as vezes que você parar de levantar um altar, todas as vezes que você parar de entregar para Deus aquilo que Deus sabe que você tem que entregar, Deus vai te provar. Tem crente que só anda na prova. Você já pensou nisso? Já percebeu? O cara termina uma prova e entra em outra prova. O cara termina uma prova, entra em outra prova. Provavelmente você já parou de levantar o altar e já não entrega mais o que você deveria entregar para Deus. Porque antes de Deus provar Abraão sempre que chegava num determinado lugar e levantava um altar, e altar fala de vida. Abraão prepara a vida e entrega uma oferta a Deus, e ali ele entregava uma oferta ao Senhor. Mas veio um tempo que Deus abençoa Abraão e o menino nasce, e depois que a bênção chega, Abraão para de ofertar e para de levantar o altar. E agora, Gênesis 22, Deus então agora prova Abraão, porque Abraão deixou de levantar o altar e deixou de ofertar. E aí Deus prova Abraão e diz: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. Porém, como diz os pregadores, todavia, entretanto, Deus diz: dá-me o teu filho, o teu único filho. Mas nesse tempo, Isaac não era o único filho de Abraão. Já tinha nascido Ismael. Mas Deus diz: eu quero teu único filho. E aqui eu te ensino algo importante. O texto aqui é o único momento em que o filho nasceu antes do pai. O que é isso, pastor? Você deu um nó na minha cabeça, até agora eu não entendi nada. O texto está dizendo, primeiro, que Deus pede a Abraão seu único filho. Mas quando Abraão nasceu, Ismael já tinha nascido antes. Você está entendendo nada? Fala a verdade comigo. Fala comigo. Quando Abraão nasceu, fala, gente, depois o pastor nem me chama mais para ministrar aqui. Diga: quando Abraão nasceu, Ismael, seu filho, já era antigo na terra. Por quê, pastor? Porque Deus agora prova Abraão e pede o que ele tinha, porque era único, porque era o filho da promessa de Abraão. Só quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu, Abraão não tinha nascido, Abraão era Abrão. E aí Deus faz uma aliança. Agora passa o tempo, Deus faz uma aliança e muda o nome de Abrão para Abraão. E o mar faz toda a diferença.
faz grande diferença na vida do crente, na vida da igreja. Pequenas coisas farão grandes diferenças na sua casa, no seu casamento, na criação dos filhos, na educação dos filhos, nos projetos e planos que você tem para a vida daqui por diante. Pequenas coisas farão grandes diferenças nesse ministério, e você precisa começar a entender isso. Por quê, pastor? Porque você não vai encontrar ninguém dizendo: eu tropecei na Bituruna, mas foi em pedras pequenas que a gente tropeça. E assim como a gente tropeça em pequenas coisas também fazem grandes diferenças na vida da igreja e na vida daquele que crê. E se você crê, diga: eu creio. Vamos para o texto. Eu vou ler o versículo 1 para a gente ganhar tempo. Eu vou discorrer a história. Jacó, levantando os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia, entre Raquel e entre as duas servas. Espírito Santo, fala conosco na noite de hoje, nós carecemos ouvir a tua voz. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, por tua bondade, misericórdia, para que possamos entender, discernir, Deus, todos os planos que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo ao Senhor coisas que já estão prontas. E eu quero crer, Senhor, que tudo que o Senhor tem para essa casa, para esse ministério, para a vida dos anjos dessa igreja já está pronto. Dá-nos condições de crer, Senhor, que aquilo que precisamos e que toda a provisão que o Senhor tem para esta igreja, para a história desse ministério, para a vida dos anjos dessa casa, se materializarão neste ministério, neste tempo, para este lugar e para este povo neste lugar. Pois assim como o Senhor honrou a Jacó por onde ele passou, honra, Pai, cada família aqui presente. Ensina-nos pela tua palavra. Traga luz, Senhor. Eu peço-te, traga luz na mente do teu povo, para que o teu povo possa ver e entender como o Senhor tem operado e quão grande mão forte o Senhor está estendida sobre esse ministério, e coisas grandes já estão liberadas para a história e para a vida deste ministério e para famílias que aqui estão. Pai, eu quero profetizar que todo o recurso que esse ministério precisa para crescer fisicamente, o Senhor está colocando na conta, no bolso, na vida deste povo. Pessoas aqui entregarão ofertas, entregarão dízimos que, Senhor, farão a diferença para a aquisição do terreno, para a construção do templo. Deus, no trabalho missionário, no trabalho, Senhor, profético deste lugar, que esta igreja seja a diferença deste lugar, para a glória do teu nome. Oramos e oramos hoje sempre, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Sabe, essa história mexeu muito comigo quando eu li esse texto no ano passado, e algo ficou impregnado em mim. Porque eu sei que a gente eu mesmo já falei muito de Jacó, já desci além de Jacó, falando de Jacó de várias maneiras. Mas se a gente pegar o texto e avaliar algo de tamanha importância, é que passa-se um tempo, e quando a gente lê o capítulo 33, passou-se 22 anos desde que Jacó sai de casa, e agora é o tempo que ele volta. 22 anos. 22 anos. E a gente precisa agora entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque existe uma qualidade em Jacó que a gente precisa começar a entender. É que Jacó sempre foi um homem de família. Jacó sempre foi um homem de família. Então nós, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, principalmente pastores, a gente teve uma interpretação muito errada acerca de Jacó. Talvez por causa do comentário de um teólogo muito conhecido no nosso meio, chamado Champlin. E Champlin fez um comentário, versículo por versículo, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu era doido para ter um comentário bíblico do Velho e do Novo Testamento de Champlin. E Champlin chegou na conclusão de que Jacó era um homem usurpador, enganador, trapaceiro. Mas existe algo maravilhoso na história da casa de Isaac. É que sua esposa dá à luz e aí nasce gêmeos. E a história vai fazer menção dos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó.
Esaú simboliza a igreja terrena, porque tudo que era terreno movia o coração de Esaú. Existem pessoas que elas decidem congregar numa igreja e tudo que move o coração delas é aquilo que é terreno, é o dinheiro, é o sucesso, é a vontade de crescer. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, porque na vida da gente que é simples, eu falo porque eu cresci lá no alto, eu cresci no alto do querosene, eu morei lá na Grimpa, meus pais moram lá até hoje. Eu vou lá buscar meus pais para o culto. E a gente que veio de uma linhagem simples, a gente sempre tem um sonho de crescer, de conquistar, de deixar de pagar aluguel, ter a casa própria, de comprar um carrinho, dar um conforto para a família. Isso não tem nada de mal em ter essas coisas. Mas o problema é quando a gente coloca isso em primeiro lugar. E para Esaú, exemplo de alguém de uma igreja terrena, Esaú era um cara que amava tudo aquilo que era terreno, até porque ele era um caçador, ele vivia da caça e ele estava preocupado com aquilo que a terra podia produzir. Mas a Bíblia faz menção de um outro filho dentro da casa chamado Jacó. Jacó sempre desejou aquilo que é espiritual. Jacó representa a igreja espiritual, a tal ponto que Jacó negocia com seu irmão, e talvez pelo fato da gente chamar Jacó de trapaceiro, aliás, trapaceiro é Esaú, que negociou com o irmão por um prato de lentilha a bênção da primogenitura, e agora aquele a quem nós chamamos de trapaceiro, na verdade, estava lutando por aquilo que ele havia feito um acordo com o irmão, e trapaceiro na verdade era Esaú, que depois de comer o prato de lentilha, ele agora foi trapacear para tomar de volta aquilo que ele havia vendido. Porque para alguém que é natural terreno, o que tem valor para ele é aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas alguém que é espiritual, ele não negocia princípios nem a bênção espiritual. Por isso que para a gente como igreja, aquilo que é espiritual é mais importante do que aquilo que o dinheiro possa comprar. É isso aí. Tudo que o dinheiro compra tem preço. Mas tudo que é espiritual não tem preço, mas tem princípio, tem um valor. E a gente precisa, como igreja, entender isso. Por quê? Porque a salvação, aquilo que Jacó valorizava, que era espiritual, começa primeiro dentro da casa da gente. E a gente precisa entender isso. Por quê, pastor? Porque eu não posso ser alguém que anda na igreja, mas a minha casa anda no mundo e perdida. Eu disse para você aqui, em poucas palavras, a luta que eu e minha esposa travamos com a minha filha. Ela bebeu uma vez só, e aquela vez que ela bebeu, ela viu que aquilo era bom. Falou: pai, eu não quero mais ser crente. Pai, eu não quero mais viver nesse ambiente, eu quero ir para o mundo. E eu sentei com ela, conversei. Eu cresci num lugar onde, se eu quisesse usar droga, eu usaria. Se eu quisesse beber, eu beberia. Se eu quisesse ter sexo fora do casamento, desculpa, antes do casamento eu teria, mas eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha, e eu escolhi como Jacó. Eu escolhi que a bênção de Deus e a bênção dos meus pais são importantes para a minha vida. Então, antes da gente entender que nós estamos vivendo uma vida em Cristo como igreja, eu preciso entender aquilo que tem valor para a minha vida, e o que tem valor para a minha vida é aquilo que é princípio para Deus, e aquilo que é princípio para Deus, eu quero que você entenda isso. Aquilo que é princípio para Deus, o dinheiro não compra, o mundo não entende, é por isso que as pessoas não te entendem, é por isso que a família muitas vezes não te entende. Por quê, pastor? Porque aquilo que a sua família valoriza, para você não tem valor, mas aquilo que você valoriza, para as pessoas que te cercam não tem valor. Mas eu preciso entender uma coisa, assim como Jacó, eu preciso entender que o que faz a diferença na minha vida é a bênção de Deus, e vai chegar um tempo na vida da gente, como chegou um tempo na vida de Jacó, que nada do que a gente constrói tem valor, a não ser que a gente volte para consertar o que estava errado dentro da casa da gente. É isso aí. O que está acontecendo com a gente? A gente está querendo sucesso sem consertar o que está dentro de casa. A gente está querendo fama sem consertar o que está dentro de casa. A gente quer ministério sem consertar o que está dentro de casa. A gente quer aparecer sem consertar o que está dentro de casa. A gente até roda no mundo sem consertar o que está dentro de casa. A gente até fala em línguas estranhas sem consertar o que está dentro de casa. Querida, a gente precisa começar a entender que tem coisas que vai dar certo na sua vida por um tempo, mas vai chegar um tempo e Deus vai te empurrar para esse tempo em que você vai ter que voltar e consertar. A gente está
está vivendo um momento que a gente está deixando para trás, que a gente não deveria deixar. E o que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que a gente acha que vai dar certo assim. A gente chega na igreja, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, mas em casa, saiu de casa, saiu de pico. Já tem 2 semanas, 15 dias que não conversa um com o outro, marido e mulher. Já tem 30 dias que o filho não conversa com o pai, que o pai não conversa com o filho. A gente vem para a igreja e aqui é só sorriso, gente. Obrigado. É desse jeito. Obrigado, por favor. Trouxe um copo d'água, o cara fala, obrigado. Por favor, dá licença. Em casa passa até por cima do outro. Por que isso acontece, pastor? Porque a gente não entendeu o que Jacó entendeu, que a bênção do pai é prioridade na vida do filho. Aleluia. A gente pode fazer todo um cenário aqui da igreja, já que é o mês da família. A gente pode fazer todo um cenário. Para eu falar de família longe da minha mulher, das minhas filhas, é mamão com açúcar. Então eu posso chegar aqui e contar qualquer coisa que vocês vão acreditar. Só que o pai está vendo. Só que o pai está vendo. Posso chegar aqui, rodar, gritar, falar em línguas, sentir um ambiente que estava muito gostoso quando eu entrei aqui, mas quando eu voltar para casa eu vou ter que voltar e eu tenho que consertar o que está errado. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem e sente uma presença, aqui a gente roda, aqui a gente se alegra, mas quando volta para casa a gente perde a essência. Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ser um vaso rachado. O que você recebe aqui, você retém para a sua vida, e o que você recebe aqui, você manifesta lá na sua casa. Eu amo a mulher que Deus me deu. Eu amo minhas filhas, meus genros. Domingo eu cheguei do culto, fui lá no meu genro, grandão assim, estava sentado. Claro que em pé não dava jeito, né? Não tinha como, eu tinha que subir na cadeira, no banquinho. Ele estava sentado assim na poltrona na sala, eu fui por trás dele assim, deu um cheiro no cangote dele e deu um beijo nele. Você fala, pastor, por que isso? Porque é filho, família. Não dá para continuar prosperando, não dá para continuar avançando se não voltarmos, mesmo que seja depois de 22 anos. Eu tenho que voltar porque eu tenho que consertar o que eu deixei errado lá dentro de casa. Muito bacana, o nome é esse, Família de Cristo Church. Família. Uma família que tem valores, uma família que entende, uma família que perdoa, uma família que conserta, uma família que cresceu, porque não podemos ter 30, 40 anos e agir como se tivesse 12. Estou chateado, porque Isaú virou a cara para mim e quis me matar. Não, pera lá. Se você não foge, ele te matar mesmo. Por quê? Porque ele entendeu que ele fez besteira. E depois que a gente faz besteira, todo mundo sabe que não fez besteira. Porque depois que a gente faz besteira, como é que a gente faz, pastor? A gente volta e conserta. Hoje uma ovelha me comunicou assim, pastor, eu fiquei chateado porque alguém falou isso e isso, por isso eu estou saindo do ministério. Aí eu falei para ela assim, minha irmã, você me pediu, quando você me procurou para entrar, foi pessoalmente, agora para sair pela mensagem do WhatsApp. Por quê, pastor? Porque a gente está assim, a gente não quer, porque família, irmão, presta atenção, família é sentir o fedor do outro. Você está achando que família é todo mundo chegar aqui e ficar todo, porque eu passei um perfume, passei minha camisa e arrumei e vim, no final do culto eu já estou suado, a gente já fica fedendo, transpira, e família é assim, a gente sente o fedor do outro, o mau cheiro do outro, a gente sente o mau humor do outro. Família é assim. Tem época que a mulher, você chega em casa, a mulher está com TPM. Me ajuda a pregar, Diga, pastor, o que é TPM? Tempo para matar marido. Aí a gente chega em casa, imaginando, chega lá, o treino não é aquilo, porque é dia de TPM. Se você falar amor, ela aí você fica ali, vou ter que caçar alguma coisa para fazer, porque a mulher está com TPM. Família é isso. Isso acontece às vezes dentro da igreja, onde a gente vira a cara um pro outro, porque o outro falou, você não entendeu o que a pessoa passou naquele dia, e você já logo vira a cara. Deixa eu te dizer
dizer uma coisa, a gente precisa aprender o que Jesus nos ensinou. Quando alguém lhe ofendeu um lado do rosto, ofereça a outra face. A gente está cheio de gente dentro da igreja que está magoado, está chateado. Presta atenção, qual é o caminho da mágoa, qual é o caminho da chateação? Voltar e consertar o que fez de errado. Como é que a gente cresce, gente? Como é que a gente cresce? A gente está assim, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um está chateado, o outro não gostei, porque fulano chegou agora no louvor e o fulano canta muito bem, mas eu já estou aqui há 2 anos, desde que começou o trabalho, e agora chegou esse irmão. Não, presta atenção, quem chegou e canta melhor, vai estar na sua tutela, te acompanhando. Se ele canta melhor e você canta inferior, não importa quem canta mais ou quem canta menos, o que importa é que a igreja, a família de Cristo Church, está crescendo, e quando a igreja cresce, você cresce. A pergunta que eu lhe faço é: você está preparado para crescer? Porque crescer dói. Eu sei isso eu sei isso de camarotes, pastor. Nos últimos 4 anos eu passei por um processo na igreja. A igreja que eu pastorei estava abarrotada, estava lotada de gente. Eu comprei 120 cadeiras. Cabe assentar nos bancos umas 320, 340. Eu comprei mais 120 cadeiras e botava no corredor, botava na frente, apertava os bancos, botava lá no pátio, assim, pátio da igreja, eu chamo de galeria, mas tem uma galeria, né? Aí eu chamava de galeria lá fora, e aquilo ficava abarrotado de gente. Aí eu falei, vamos ver se esse negócio é crescimento. Eu era de uma convenção, não posso falar o nome da convenção. Aí eu saí da convenção. O que era grande começou a ficar pequeno. Aí a igreja branquinha, eu falei, aqui era preto, já era preto, né? Eu não sei se eu estou correto no que eu vou dizer, mas acredito eu que a primeira igreja com essa parede preta foi a nossa. Aqui. Em 2017. Eu fui no trabalho do Tiago Ney. Quando eu voltei, toda uma explicação científica, eu taquei um pano preto na frente. O pessoal aceitou, ninguém achou ruim não. Taquei um cinza na parede, aí o pessoal começou a ficar. Saí da convenção, o povo ficou alerta, aí foi saindo. Processos. Porque crescer dói, mas tem que voltar e consertar o que está errado. É isso aí. Era igreja batista, aí eu coloquei casa de paz. Não vou sair porque não tem batista, essa igreja não é batista. Eu falei, então vai, porque se batista morreu na cruz, eu não sei. Então sai por causa do batista, mas é casa de paz. E saiu os batistas. Quem não tinha paz foi? Saiu. E aí começa um processo, por quê? Porque a gente não pode crescer de qualquer maneira. O crescimento tem que ser saudável. E ao longo da caminhada a gente tem perdas. Você sabia que tem coisas que já devia ter saído da sua vida há muito tempo, mas você está segurando? E quando Deus tira, você volta lá e pega. Aprenda uma coisa na noite de hoje. Existem pessoas que elas são como andaimes na fachada de uma construção. Chega um tempo que o andaime tem que ser desmontado e ele precisa ser retirado da frente. Elas foram importantes para aquele tempo, mas agora começa um novo tempo. Jacó sai, agora Jacó volta, porque começa um novo tempo. Você precisa entender isso na noite de hoje. Não dá para a gente viver como família se a gente não entende o tempo que hoje Deus está estabelecendo. Existe algo no mundo espiritual para a igreja deste tempo, e a gente precisa começar a conectar a nossa vida ao tempo de Deus, à forma de Deus. Por quê, pastor? Porque tudo que não conecta vai ficar desconectado. Eu vejo num tempo em que a igreja era uma igreja assim, as pessoas falavam assim, mas Cecília lembra disso? A igreja era mais namoral, a igreja abraçava mais, a igreja ia lá, visitava, a igreja ficava, meu Deus, a gente ficava lambendo os irmãos. Vai falar agora essa igreja aí? Essa igreja é igreja
sofria, não importa com o irmão. Você sabe qual é a igreja? Olha para cá. Sabe qual é a igreja que abraçava? Que era a igreja da dispensação. Preste atenção. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse não fala de 7 igrejas apenas. Fala de 7 períodos de tempo. O tempo da minha igreja, quando eu cresci nela, era o tempo da Filadélfia, que era da igreja amorosa, que abraçava, que acolhia, que estava junto. E aí depois de Filadélfia, depois você lê em casa, qual é a igreja que vem depois de Filadélfia, pastor? É a igreja de Laodiceia. Hoje nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. E a pergunta que eu te faço é: depois de Laodiceia, qual é a igreja que tem? Não há. É o último tempo da igreja na terra. E o nome Laodiceia significa juízo ou opinião do leigo. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo fala de Deus, dá sua opinião sobre Deus, como se tivesse Deus. Esse é o tempo de cada um dar sua opinião. Mas só vai prevalecer quem estiver conectado como família, no propósito de voltar às origens, de voltar ao processo e dizer: Deus, a minha família é importante para a minha caminhada. Tanto a família biológica, que a gente chama de sangue, quanto a família da fé. Ele é diferente de você, um é pretinho, outro é branquinho, um tem cabelo, outro não tem, um tem um sotaque, aí chega alguém de outro estado, tem outro sotaque, um tem o cabelo liso, outro não tem, um é alto, outro é baixo, não importa as diferenças físicas, todos nós estamos ligados num só corpo. Jacó volta. Por que ele volta? Porque é importante voltar. Por que Jacó volta, pastor Sérgio? Porque é importante. Lembra quando Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que volte a campo entre Migdol e Piarote. E não voltar não é coisa do diabo. É Deus que permite que o homem volte. Por quê, pastor? Porque é um tempo de aliança, é um tempo de conserto, é um tempo de planejamento, é um tempo de pensamento, é um tempo de rever o que nós fizemos de errado e que não dá mais para errar. Eu errei muito no ministério, porque eu tinha aprendido de um jeito. Pastor, a palavra mudou? Não, é a minha interpretação que mudou. A palavra é a mesma. Mas eu aprendi que gente é mais importante que prédio de igreja. Eu aprendi que gente é mais importante do que coisas. Eu aprendi que gente é mais importante que departamento. Que gente é mais importante do que o ministério. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu nem por ministério, nem por templo e nem por departamento. Ele morreu por pessoas. E agora, depois de 22 anos, Jacó volta, porque ele tinha que encontrar com uma pessoa. Se preciso for, ou ainda que seja por uma pessoa, eu te aconselho a voltar. Porque chega um momento na vida da gente que não dá para a gente continuar se a gente não voltar e consertar o que precisa ser consertado. Estamos vendo cada coisa acontecendo e a gente vai falar: rapaz, fulano é homem de Deus, mulher de Deus, e daqui a pouco você fica assim escandalizado. Por quê? Porque aquilo que você chama que era de Deus, na verdade não era. Por quê, pastor? Porque tem gente querendo construir o certo de maneira errada. Preste atenção, você pode ter boas motivações, mas se o que você está fazendo é errado, para Deus é errado. Eu fiz uma viagem para Israel em 2019. Aí o pessoal da caravana, os pastores, cada lugar que você para em Israel, o guia vem, dá uma orientação, e depois os pastores que estão presentes, aí são escalados, cada um dá uma palavra. Aí nós voltando para o Brasil, 30 de novembro de 2019, voltando para o Brasil, quando nós saímos do hotel, aquele monte de garrafinha assim de bebida alcoólica, os caras que estavam pregando estavam bebendo. Fizemos uma conexão. Quando sai do avião, a gente passa pelas poltronas. As pessoas que nós intitulávamos que na verdade estavam bebendo, algumas estavam até em meia pampa para sair do avião, porque beberam vinho a viagem toda, 9 horas de viagem, o pessoal estava bebendo. Então a gente precisa começar a entender que o que fez Jacó voltar é porque Jacó entendeu o fator da bênção espiritual. E por causa da bênção de Deus a gente volta. Não é por causa do fulano, é por causa da bênção de Deus. É por isso que por causa de Deus a gente volta para a igreja. Ainda que a gente tenha enfrentado frustrações, decepções, tenha sido ofendido, magoado, a gente volta. Por quê? Porque é importante
e te diga: olha, você está construindo, porém Jacó volta. Pastor, eu confesso que eu queria muito pregar essa mensagem, mas não dá para poder pregar, porque, irmãos, eu prego a mesma mensagem 12 domingos. Eu fiquei 12 domingos falando sobre Apocalipse. 12 domingos falando de um versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Por que, pastor? Porque a Bíblia é muito importante para a gente passar correndo. A gente precisa começar a entender que o que Deus está falando é muito sério. Agora eu preciso ter o tempo de entender. E Jacó levantou os olhos, e eis que ele viu Esaú com ele em 400 homens. Presta atenção, para eu começar a pregar, que eu não comecei ainda. Presta atenção. 22 anos se passou e Jacó agora decide voltar. Jacó sai sozinho e agora Jacó volta. Jacó tinha Zilpa e Bila, as duas servas, Raquel e Lia, as duas mulheres. Então Jacó tinha 4 mulheres, mas uma porrada de filhos, tinha os escravos, tinha os animais. Jacó era próspero e Jacó agora volta. Então a Bíblia diz que agora ele volta, e quando ele volta, depois de 22 anos, o irmão dele veio ao encontro dele com 400 e poucos homens. Presta atenção, você saiu fugido, e depois de 22 anos você volta. Seu irmão volta e não vem sozinho. Olha para cá, ele já vem de longe. Ô glória, o pastor Geraldo chegou aí, você vai tentar pregar, pastor. Eu só vou dar uma saudação, tá bom, pastor Geraldo? E aí, Jacó volta, e quando ele volta, enquanto o irmão com 400 e poucos homens, e a Bíblia aí, Jacó agora entende algo. Presta atenção, isso é muito importante. Seu irmão veio ao seu encontro com 450 homens. Qualquer um de nós que tivesse fugido de alguém e voltasse depois de um tempo e encontrasse aquela pessoa que a gente fugiu e que não viesse sozinho, viesse com 450 homens, o que você ia pensar? Estou perdido agora. Estou perdido agora, eu tenho que correr outra vez, eu tenho que fugir outra vez. Agora preste atenção que eu quero te ensinar algo importante aqui. Isso vale para a sua vida familiar, isso vale para a sua vida profissional, vale para a sua vida espiritual, vale para a sua vida como filho, vale para a sua vida como esposo, como esposa, como ovelha, como cidadão. De todo modo, isso aqui vale para a vida de todos nós. A gente precisa entender que o homem que saiu fugido não era o mesmo que estava voltando. Porque se Jacó sai e agora volta a Israel, então a gente precisa entender que aquilo que a gente está vendo, presta atenção, tem coisa que você está vendo e você já está dizendo que é, porque você acha, porque você viu, porque você pensa. Mas presta atenção, nem tudo que você vê, nem tudo que você acha e nem tudo que você pensa é o que você está vendo. Porque aos olhos de Jacó parecia que surgiu uma guerra, mas aos olhos de Deus, era Deus dizendo: você fugiu, saiu envergonhado, mas eu estou trazendo Esaú, estou trazendo 450 para testemunhar que eu mudei o seu nome, mudei a sua história, mudei a sua casa, mudei a sua vida. Isso vai ter que ser contado. Então aprenda uma coisa, que nem tudo que eu acho é o que eu acho, nem tudo que eu vejo é o que eu estou vendo. Eu vi a irmã ali, eu vi o irmão ali, chega lá e conta. Presta atenção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jacó viu. E olha, irmão, qualquer um de nós, não culpa Jacó, não diga que Jacó teve medo. Qualquer um de nós teríamos medo. Ao ver o irmão que estava com raiva 22 anos encontrar com a gente, não estava sozinho, ele estava com 450. Qualquer um de nós pensaríamos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. É melhor a gente ater aquilo que Deus fala do que aquilo que a gente pensa. É melhor a gente ater aquilo que Deus fala do que aquilo que a gente viu. Por quê, pastor? Porque nem tudo que a gente vê a gente conta. Como é que a gente cresce? Como é que a gente vive em família? Se qualquer coisinha, aí você está vendo a pessoa lá, está vendo o celular assim, aí ou então você viu o fulano lá, assim, dessa posição, assim, o celular vindo, aí você fala: o cara é casado, 11h30 da noite, na rua, porque o cara está conversando com a mulher, que está casando, a mulher dele. A gente já logo acha, a gente já logo pensa. Presta atenção, o primeiro princípio do texto é que a vida de um homem que foi alcançado por Deus, de uma mulher que foi alcançada por Deus, ele não vive por aquilo que vê. A Bíblia nos ensina isso, nos orienta: não andamos por vista, andamos por fé. Então aquilo que você está vendo não é o que você está vendo. Por quê, pastor? Porque importa não é o que você vê, mas o que Deus fala. E Deus disse a Jacó: eu estou te empurrando a voltar, era tempo de voltar. E Jacó vê algo, mas aquilo que
Jacó viu não era o que ele estava vendo. Você precisa começar a entender que nem tudo que você está vendo é o que você está vendo. Por quê, pastor? Porque a gente está vendo parte daquilo que está vendo, mas existe uma revelação muito maior atrás daquilo que você está vendo. Você está vendo essa igreja nessa geografia, nesse espaço aqui, mas como é que Deus vê essa igreja, pastor? Deus vê essa igreja num templo próprio, com tronas pretas, um som bacana, uma estrutura grande. Como é que Deus vê essa igreja? Com o povo entrando, o povo chegando, mas como é que Deus vê essa igreja? Esse povo que aqui está recepcionando quem está chegando. Aí a pergunta é: se você não está dando certo com quem está aqui, imagina para você receber quem está para chegar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Pastor, não, mas eu saí de casa, não queria ouvir uma palavra dessa, porque falaram que é um pastor que vinha de fora, e eu te falando, não tem compromisso contigo. Se for para eu vir aqui para fazer você vir, eu vou fazer você ficar feliz e feliz da vida e agradar, oh, que maravilha. Não, presta atenção, eu não vim te entregar algo, eu vim apresentar para Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que é necessário voltar, porque Jacó teve que voltar, e a primeira coisa que Deus muda na vida de Jacó é que nem tudo que você vê é como você está vendo. Então, tem gente que está vendo assim: eu não vou para a igreja que todo mundo é falso, é hipócrita. Eu não vou para a igreja, não. Eu vou lá para a igreja Família de Cristo Church. Eu vou lá para a casa de paz, aqueles crentes é tudo falso. Não, presta atenção. A primeira coisa que você tem que entender: você pode estar achando que a igreja é falsa, você pode achar que a igreja está hipócrita, você pode achar que a igreja não tem gente verdadeira, não tem gente sincero. Eu só quero te dizer uma coisa: pode acontecer o que for, mas a noiva continua sendo noiva do Cordeiro. Pergunta para quem está próximo de você: você está disposto a voltar? Diga para ele: voltar é preciso. Aí você imagina você ter que voltar e consertar com a jabiraca da sua sogra. Rapaz, pastor, não, Jesus vai voltar e eu não vou. Não é assim, querido, presta atenção. O que faz de você igreja e Família de Cristo Church? É a capacidade que você tem de voltar e dizer: eu preciso consertar o que está errado, porque coisa errada não dá certo na vida de crente. Tem gente querendo mostrar êxito na vida fazendo coisa errada. Não, vou levar gente para os Estados Unidos que agora está dando certo. Pastor, vou dar um dízimo aqui porque agora eu vou levar gente para os Estados Unidos. É dólar. Não, pastor, vou vender, comprar uns carrinhos, vou fazer uma maquiagem, vou vender o carro. Aquele tempo vai deixar o cidadão na mão com 3 meses de uso e aí eu vou prosperar. Presta atenção: coisa errada não dá certo para quem está certo. Recebi um médico lá na igreja, o doutor falou assim: eu vou dar 30 cesta básica no final do culto, aquele tem todo. E eu falei: tá bom, todo mês você vai dar 30 cesta básica, pô. E aí eu falei: eu vou te visitar. Aí ele falou com ele, com a mulher dele, e a mãe dele congregava comigo, a mãe dele em contato. O pastor, ele não acredita que você vai lá não, porque ele ficou 2 anos no lugar aí, e o pastor lá ficou 2 anos, o pastor nunca foi. Aí eu cheguei na casa do doutor, com a conversa toda, e pai, eu falei: olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: 2 anos você está na igreja, você está na ceia. Deixa eu te dizer, Jesus vai voltar, seu boi vai ficar, sua fazenda vai ficar, sua vida vai ficar. Então deixa eu te dizer uma coisa: dobra o joelho, eu vou orar por você. Toma vergonha na cara. Pergunta se voltou na igreja. Você está querendo fazer parte da família de Cristo? Família de Cristo Church? Você tem que começar a fazer o que é certo, porque o que é errado não dá certo na vida de quem está certo. Chegou um dia na vida de Jacó que ele teve que voltar, porque tinha coisa errada, e coisa errada não dá certo na vida de alguém que Jesus alcança. É viver um casamento feliz, tem que parar de fazer o que é errado, porque não existe casamento feliz, não existe relacionamento feliz, não existe família feliz se você está fazendo o que é errado. Pastor, o que eu estou fazendo de errado? Você sabe, todo mundo sabe o que faz, o que é certo ou errado. A gente sabe. Diga comigo: a gente sabe. Você sabe quando aquela mulher passou com roupa de academia, você fez assim, ó, a mulher do lado, você não virou a cabeça, mas os olhos foi. Você sabe o que você está vendo? Meia-noite no celular, quando todo mundo foi dormir. Você sabe, todo mundo sabe.
Deus sabe essa mágoa no seu coração que você não consegue liderar. Pastor, não, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque o que te prende são demônios. A gente está fazendo culto com a gente, irmão, presta atenção. Expulsão de demônio não é libertação. Expulsão de demônio. O que é libertação? É um processo que o Espírito de Deus vai trabalhando na vida da gente. E como é que trabalha, pastor? Vai fazendo a gente parecer mais com Ele e menos com o mundo. Tem um pouco que você olha para ele e conta com ele assim, fala, rapaz, você está tocando roubanda, porque o cara faz mais pagodeiro do que crente. Nada contra os estilos, tá bom? Nada contra os estilos. Nada. Eu estou falando de família. Você toca, varão? Deixa eu contar um negócio para você então. Só para nós dois aqui. Estava eu pregando na igreja, aí chegou uma sargento, que veio de Belo Horizonte para aqui, para Valadares, eu preguei no culto, depois ela se apresentou para mim, os filhos, que trem todo e tal, passou. Vou voltar na igreja, pastor, gostei demais da igreja. Aí estava eu lá comprando, no mercadinho que tem no bairro, comprando algo lá no mercadinho. Quem vai encontrar? A sargento da polícia lá. Ela, pastor, o senhor aqui, que vão encontrar com o senhor. Eu falei, amém, irmão. Como é que você está? Como é que estão os meninos? Tá bem. Ela falou assim, pastor, eu estava falando com outro militar, amigo meu. O senhor não tem cara de pastor, o senhor tem cara de pagodeiro. Porque as pessoas, presta atenção, as pessoas atribuem, quer ver? Irmão, você é tão sério. Me diga uma coisa, no Brasil, qual o político negro que faz sucesso? No Brasil, qual é o pastor negro que faz sucesso? Pagodeiro tem, jogador de futebol tem. Porque para essa nação, o negro serve para jogar bola e cantar pagode, mas não serve para ser político, não serve para ser um pastor influente. Vocês estão rindo, né? Está rindo porque não tem a cor que a gente tem. Preste atenção, a gente precisa voltar e consertar o que está errado. E foi o primeiro princípio na vida de alguém que Deus quer usar. Porque para Deus te usar, você tem que voltar e consertar o que está errado. Para ter um casamento feliz e abençoado, você tem que voltar e consertar o que está errado. Porque o homem, ele acha que ele é homem, não pode pedir perdão à mulher. Presta atenção, varão, presta atenção. O que faz de você homem não é a barba, não é o órgão que você tem, não é a fala grossa que você tem, mas é a capacidade que você tem de demonstrar a Deus dentro da sua casa. Eu não pedir perdão, não. A culpa é dela. A gente não está aqui discutindo quem está certo e quem está errado. A gente está discutindo que para o bem-estar da família. Porque se a sua família vai mal, a igreja vai mal. Se a sua família vai mal, o seu trabalho também vai mal. Imagina o pastor limpo aqui pastoreando um rebanho que não consegue. Porque se a família é fraca, a igreja é fraca. Se a família é disfuncional, a igreja é disfuncional. E disfuncionalidade é uma característica para as pessoas desse tempo. Elas falam de coach, mas tem uma vida disfuncional. O pastor ele prega de Deus e de família, mas tem uma família e uma vida disfuncional. A gente canta e fala de adoração, mas nós temos uma adoração disfuncional. Por quê, pastor? Porque a gente insiste em fazer algo com a visão certa, mas de maneira errada. E aí Deus diz para mim, para você, tem que voltar, ainda que tenha 22 anos, e consertar a pendência com Esaú. Fica de pé. Fiquei só no versículo continua. Fica de pé. Escuta o que eu vou te dizer. Você está buscando para mudar a sua casa, sua família. Essa igreja não está lá fora, está dentro de você. Nós precisamos ter gente que saiba perdoar mais. Olha para mim. Fala assim, não, mas eu amo o irmão fulano de tal, eu amo a irmã fulano de tal. Mas você nunca sentou para orar com ela. Você ama ela na casa dela, você na sua. Você ama ela de um lado da igreja, você do outro. Eu lembro de um texto
que eu ministrei numa viagem que eu fiz. E eu falei quando João, na ilha de Patmos, foi levado em espírito, na presença do Senhor. Olha para mim. Qual é o problema da igreja nesse tempo? É que a gente quer ser tocado por Deus na alma, mas Deus não toca na alma, Ele toca no espírito. A gente quer ter revelação na alma, e na alma não tem revelação. Toda a revelação de Deus para a igreja é no espírito. Por isso que o Senhor leva João no espírito, e por isso que Jesus diz àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem na alma. É assim que diz o texto? E na verdade, não. Por que a gente consegue reunir, congregar, e depois a gente quer ficar em casa, não consegue trabalhar na igreja? Gente que trabalhava parou de trabalhar, gente que servia parou de servir, gente que congregava deixou de congregar. Por quê, pastor? Porque está na alma, é automático. Olha para mim. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa quarta-feira? Porque você tem que morrer. Eu disse domingo de manhã na igreja. Você já viu um defunto ficar ofendido? Você chega no caixão, olha para mim. O defunto está assim no caixão, ó. Aí você vai e fala assim: você não valia nada. Só a viúva agora está livre, os meninos estão livres. Aí o defunto faz assim, ó. O defunto não fica ofendido, gente. Sabe por que você está ofendido com uma coisa e outra? Porque você está vivo, mas tem que morrer. Porque Jesus disse que carne e sangue não herdarão, não herdará o reino dos céus. Você está querendo entrar no céu na carne, e a carne não dá. Ofensa, essas coisinhas que a gente sabe que é, essa coisa de gente terrena, é coisa de Esaú. Mas Jacó tinha um coração perdoador. Passou 22 anos, ele sabia que ele tinha que voltar. Presta atenção, Esaú nunca foi até Jacó, porque alguém que não nasceu de novo não tem condição de voltar, mas alguém que nasceu volta, e quando ele volta para consertar. Você sabe quem está tirando as pessoas de dentro da igreja? Não é o diabo, é a gente que não sabe lidar com alguém que é diferente da gente. A gente precisa começar a respeitar a particularidade do outro. Se um grita, o outro não grita, os dois têm a presença de Deus. Se um chora, o outro não chora. Se não chora, você tem que ser batizado. O irmão está lá, fica lá triste, coitado, já não chora nem mais. Sabe como é que a gente prega o evangelho? A gente prega com o nosso testemunho de vida. Mais importante do que tudo que eu falei é quem eu sou. Porque se quem eu sou não for mais importante, tudo que eu falei é só uma retórica, é só um discurso. Mas discurso não muda a vida de ninguém. Mas o seu testemunho de vida, o seu exemplo de vida tem o poder de mudar na sua casa, de mudar as pessoas no seu trabalho, de mudar as pessoas na escola, de mudar as pessoas dentro da igreja, de mudar as pessoas fora da igreja, de mudar a vizinhança da igreja, de mudar a situação que você está vivendo. Sem nenhuma palavra, Deus te usa para mudar a vida de alguém. Eu quero fazer uma oração. Eu digo sempre quando eu vou pregar que eu não sei fazer oração forte. Então minha oração é fraca. Mas o Deus a quem eu sirvo tem todo o poder. Eu quero fazer uma oração. Mas eu quero que você entenda por quê. Porque nesse momento é uma batalha. Por isso que no início da mensagem eu orei dizendo: o Espírito Santo traga luz na mente. Por quê? Porque Satanás vai fazer de tudo para roubar a semente. Mas eu quero profetizar, eu quero declarar que o que você recebeu vai permanecer em você. Porque a mudança que essa igreja precisa, a família que essa igreja precisa, começa aí em você, através de você. É você que Deus está levantando. Pastor, mas eu não sabe, eu sou meio rabugento, eu sou meio marrento. Não tem problema, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra alcança. E o que você apresenta hoje, Jesus hoje trabalha através de você. Através de você. Através de você. A gente precisa entender isso. Chega de fazer culto para a gente rodar na hora do culto, para a gente chorar na hora do culto. Roda no supermercado, roda na rua que você mora, chora no trabalho que você tem, chora dentro de casa, adora dentro de casa. Por quê, pastor? Porque o que você está vivendo aqui é o que você precisa viver lá. Deus precisa levantar uma igreja que a gente chama de igreja.
igreja, mas eu quero que você diga uma coisa, entenda uma coisa. Não é o que a gente diz que é importante, é o que ele diz que é importante. Ele não virá para buscar uma menina, um adolescente, para chatear, não, ele vai vir para buscar uma noiva. Sabe a noiva? A noiva quando ela está entrando assim, todo mundo olha para ela, mas ela está focada no noivo, ela espera o noivo, ela anda em direção ao noivo, ela não anda em direção aos padrinhos, ela não anda em direção à música. Os olhares da noiva é para o noivo. Vai cantar aqui. Canta uma canção, quando eu falar, eu sei que termina cantando. Se não falou, pastor, eu vou devolver para o pastor. Canta aí, pastor. Aguenta a pressão. Você pode adorar o Senhor com essa canção. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Nós abençoamos essa igreja, essa casa, essa liderança, Pai. Nós já olhamos e não olhamos pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Grandes coisas estão acontecendo. O Senhor está alinhando, o Senhor está ajustando, o Senhor está edificando, e os nossos olhos verão. Oh Senhor, daqui a 365 dias, esse povo vai lembrar de tudo que o Senhor está fazendo e de tudo que o Senhor tem feito. Coisas grandes estão sendo liberadas, mas primeiro o Senhor está ajustando, primeiro o Senhor está alinhando, primeiro o Senhor está dando-nos o privilégio de perdoar, de amar, de abandonar o embaraço, o pecado, aquilo que nos prende. Ó Senhor, que essa obra continue através de cada um de nós. Somos nós, Senhor, o povo que o Senhor escolheu para esse lugar. Somos nós, Senhor, o povo que o Senhor está levantando com a palavra de acalento, de esperança, de amor. Oh, Senhor, somos nós, Senhor, somos nós. A igreja, o Senhor chamou para esse tempo. Então declara. Só aquele que eu vou abrir pra você entrar. Estou só te esperando bem para eu já coloquei as minhas chances pra estou só te esperando
se desce diante da majestade de Jesus e vos adorar em cada excelência diante da majestade de Jesus e ele virá Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio. Mais uma vez, um abraço para a esposa e filhos. Amém? Que Deus possa abençoar.